Oi, gente, como vocês estão? Tudo bem aí? Tudo bem, terceirão? Espero que estejam em casa, com bastante saúde, se cuidando, junto com a família, né? Aproveitando esses momentos. Vocês que estão num ano tão determinante na vida de vocês, num período tão determinante, né? Espero que estejam estudando também, aproveitando esse momento para estudar, rever alguns conteúdos. Agora a gente vai começar a se comunicar melhor através dos vídeos, né? As dúvidas que vão surgindo, a gente vai conversando. Agora esse canal fica aberto para a gente poder se comunicar ainda bem, né? Uma ótima iniciativa que o colégio teve. Bom, hoje nós iremos falar sobre literatura, tá? Eu gostaria que vocês acompanhassem lá na página 39, nós vamos falar sobre as vanguardas europeias. Vanguardas europeias que aconteceram principalmente ali no início do século XX e foi algo revolucionário para a arte de uma maneira geral e para a literatura especificamente. É isso que a gente vai ver a partir de agora. Bom, então as vanguardas europeias, elas estão aqui, as 5 principais vanguardas: o futurismo, o cubismo, o expressionismo, o dadaísmo e surrealismo, ok? O que a gente vai falar sobre isso? O que eles têm a ver com a literatura? Porque nós estamos falando principalmente das artes plásticas aqui, mas influenciaram muito na literatura. Peço que vocês acompanhem lá na página 39, tá? Lá na página 39 e em diante. Então a primeira coisa que acontece: o que é vanguarda? O que você entende por vanguarda? Vanguarda é algo de frente, liderança, revolucionário. E é isso que esse grupo que formou essas vanguardas europeias aqui, eles almejavam nesse momento. Nós estamos falando do início do século XX, em que muita coisa aconteceu. O mundo estava em transformação, na iminência de uma guerra mundial que vai acontecer em 1914. Então tudo estava em modificação, acontecia alguma coisa, algo extraordinário, e as artes elas tinham que acompanhar isso, a literatura também. Então nós temos a nossa primeira vanguarda é o futurismo. O futurismo ele foi idealizado por Marinetti. Marinetti, o italiano Marinetti, quando ele criou o futurismo e escreveu um texto falando sobre o futurismo, ele disse o quê? Nós vamos abandonar completamente o passado. Nós vamos pôr fogo, botar fogo nos museus. O que ele diz com essa metáfora? Que o que é passado está em seu devido lugar. A gente não vai mais ficar exaltando o passado. Agora chegamos no futuro. E esse futuro ele tem que ser respeitado. E o passado ficou para trás e não pode retornar de forma alguma. Então nós temos agora um mundo moderno e um mundo que precisa de inovação. Então o termo principal do futurismo é velocidade. Tudo se transforma, tudo está muito ágil nessa época. Então a velocidade é que, não só a velocidade das máquinas, da produção em larga escala, mas as cidades começam a inchar, as cidades começam a crescer muito. Inclusive aqui no Brasil a gente tem um exemplo muito marcante de São Paulo, né? Como São Paulo começa a crescer da noite para o dia, como que as pessoas começam a chegar em São Paulo, e São Paulo se torna uma grande metrópole, uma cidade de vários gêneros, várias pessoas, de vários países, alemães, espanhóis, italianos, japoneses, né? Então a gente consegue ver bem essa miscigenação que acontecia nessa época. E o futurismo falava isso. O futurismo olhava para frente. Inclusive os modernistas, que a gente já vai ver, num primeiro momento eles eram chamados de futuristas. Então, o que eu quero que vocês lembrem aqui do futurismo? Transformação, velocidade, agilidade, mudança e esquecimento do passado, esquecimento dos clássicos, dos escritores clássicos, das telas clássicas, da música clássica. Agora, daqui para frente, século XX para frente, é como se o mundo renascesse. Acompanhado do futurismo, também nós temos aqui o cubismo, de Pablo Picasso, né, o grande expoente desse cubismo. E no cubismo, eu gostaria que vocês acompanhassem, inclusive,
ali na página 40 agora, o cubismo nós vamos ter o quê? Olhe para aquela tela que vocês têm na página 40. Essa tela se chama Guernica. Agora nós já estávamos em meio a uma guerra mundial, a Primeira Guerra Mundial. E ele vai retratar o quê? Figuras isoladas, quase que um quebra-cabeça essa tela. E ela remete muito à ideologia do cubismo, que você vai ter, algo pulverizado, algo pulverizado. Na poesia, como é que vai funcionar isso? Eu não tenho aquele tradicional começo, meio e fim, aquela história linear. Não, eu vou ter versos soltos. Um verso fala de uma coisa, outro verso já busca um outro pensamento, é como se fosse um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça, obviamente, que ele vai ter um sentido no final, mas não aquele sentido como a gente costuma acompanhar começo, meio e fim. Então, o cubismo de Pablo Picasso vai ser tanto na tela, quanto na música, quanto na literatura, na arte de uma maneira geral, e ele vai ser pulverizado. Né? Nós vamos ter várias fontes, várias partes do mesmo texto. Depois nós passamos para o expressionismo, o terror da Primeira Guerra Mundial. O terror das pessoas ao verem tudo aquilo que está acontecendo, com fome, desemprego, desespero, pobreza aumentando. Então o expressionismo ele vai mostrar isso. Ele é muito, como o próprio nome já diz, a expressão ela está no olhar. A expressão está no indivíduo, no ser humano que sofre por conta do que está acontecendo. E daí vem o mais maluco de todos, o dadaísmo. Se vocês olharem ali na página 41, vocês vão ver uma peça ali do dadaísmo, mas o que seria esse dadaísmo? Esse dadaísmo ele seria a anarquia dentro da literatura e da arte, completamente anárquico. Então o que eu tenho? Marcel Duchamp, que é um dos grandes expoentes, ele diz o seguinte, que qualquer peça colocada em um museu, em um ambiente cultural, se torna cultura. Então até mesmo essa peça que vocês estão vendo ali na página 41, a fonte, ele diz o seguinte, se eu tenho mesmo essa peça, que é uma peça do banheiro, se eu coloco no ambiente artístico, ela passa a se tornar arte. Claro que isso é uma grande crítica. É uma crítica em relação ao quê? A arte não está só no museu. A arte não está só nas exposições. A arte ela não está somente no ambiente artístico. A arte está na sociedade. A arte está no caminho que eu faço de volta para casa. A arte está na minha casa. A arte está na música que eu ouço, no filme que eu vejo. A arte está em das relações familiares, amistosas. A arte está presente na minha vida como um todo. Eu não preciso mergulhar, entrar num ambiente artístico para eu consumir aquela arte. A arte está em todos os lugares, é isso que ele dizia. E aí ele faz uma jogada. A roda da bicicleta num museu, a roda da bicicleta numa exposição artística passa a se tornar arte. Porque aquele ambiente torna ela quase que uma arte sacra. Quando na verdade não é assim. Quando na verdade a arte está no nosso meio, no meio que vivemos. Basta ter um olhar artístico, basta eu prestar atenção para o que está acontecendo à minha volta. E aí nós temos um poema que simboliza muito o dadaísmo, que ele diz assim, para eu construir um poema dadaísta, eu faço recortes de palavras aleatórias, coloco dentro de um saco, mexo e vou pegando palavras, uma a uma, e vou colando uma na frente da outra. Vai ter um sentido lógico? Não, não tem. Isso é o dadaísmo. Mas eu, como autor da minha obra, eu vou dar um sentido para aquilo. Então tudo é arte. Tudo é arte, não só no ambiente artístico. E por último aqui, eu tenho o surrealismo de Salvador Dalí, um pintor espanhol, muito conhecido, e esse surrealismo, você já deve ter usado a expressão, nossa, isso é surreal. O que é algo surreal? Algo inimaginável. E o Salvador Dalí, ele tratava com isso, com o inimaginável.
Ele falava que os sonhos, e a gente tem sonhos, e alguns sonhos são muito ilógicos, né? Alguns sonhos a gente não consegue compreender. E o Salvador Dalí, ele passava como se fossem esses sonhos para as telas dele. São telas maravilhosas, que ainda a gente vai poder acompanhar e vai poder ver melhor. Mas são obras estrondosas, cores vivas. Então nós temos uma série de interpretação de sonho com o Salvador Dalí. Então o sonho e a realidade. O que é sonho e o que é realidade? O meu sonho tem a ver com a minha realidade? A realidade do meu dia tem a ver com o meu sonho? Era essa a grande questão. E isso tudo aqui, todas essas vanguardas, posteriormente elas vão passar para a literatura especificamente. E essa literatura, ela vai surgir através da Semana de Arte Moderna. Em 1922, onde um grupo paulista, se reúne, um grupo abastado, pessoas com dinheiro, mas não com aquele pensamento conservador, não. Esse pensamento revolucionário. Eles pensam o seguinte: a arte moderna está em toda a Europa. Há semanas de arte moderna por toda a Europa, já chegou em Portugal. Nós temos que fazer uma aqui. Só que nós estamos falando de uma sociedade bem conservadora e bem patriarcal ainda no início do século XX. Então esses modernistas, eles sofreram muito para poder fazer essa Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo. Eles tiveram ali vários percalços. O próprio Monteiro Lobato, ele era contrário à Semana de Arte Moderna. Ele era contrário por quê? Porque ele era extremamente nacionalista, Monteiro Lobato. Ele queria algo genuinamente brasileiro, e não a Semana de Arte Moderna influenciada pela Europa, como de uma maneira geral pela Europa, né? Não, ele queria algo genuinamente brasileiro. Ele é convidado, inclusive, por Oswald de Andrade, por Mário de Andrade, pela Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Vila Lobos. Ele é convidado a fazer parte desse grupo, Manuel Bandeira. Ele é convidado a fazer parte desse grupo, mas ele fala que não, porque isso aí é muito europeu para o gosto dele. Então ele já cria-se uma barreira. E o Monteiro Lobato, ele tinha ele já era um escritor consagrado, escrevia para vários jornais em São Paulo, e ele escreve vários artigos também, criticando muito essa Semana de Arte Moderna, mas era algo inevitável. Iria acontecer. Não tem como segurar todo o movimento que já vem da Europa, todo o movimento que já vem se concretizando dentro da literatura. E a partir de então, o Brasil começa a ver essa arte moderna, essa nova forma de escrita. Agora eu não preciso ter rimas nos poemas, eu não preciso ter métrica nos poemas, eu posso ter poemas livres. E agora a poesia, falando mais especificamente da poesia e da literatura, a poesia agora ela é democrática. A poesia não é só para a elite, a poesia não é só para os mais abastados em dinheiro ou intelectualmente. Não, a poesia tem que ser para todo mundo. A poesia tem que estar na frente da fábrica, a poesia tem que estar nas ruas, a poesia tem que estar nas casas de todos, a arte tem que estar presente na vida de todo mundo. Agora a arte ela começa a ser mais difundida na sociedade. E é um reflexo da sociedade que vinha crescendo naquele momento. E aí nós vamos ter esse grupo que eu já mencionei para vocês, se organizando para fazer uma verdadeira revolução artística, principalmente na literatura. A partir de agora, a literatura ela nunca mais será a mesma. A literatura que nós conhecemos hoje é uma literatura que se deve muito aos modernistas, que a gente vai estudar mais à frente ainda, tá? A gente vai estudar os modernistas, poeta por poeta, escritor por escritor. Mas só para você perceber de onde surgiu essa Semana de Arte Moderna. Se deve muito por todo esse contexto de vanguarda europeia que nós tínhamos aqui. Foi nessa vertente, foi nessa onda que foi surgindo a Semana de Arte Moderna. Tudo bem, gente? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, nessa aula de hoje. A gente vai se adaptando, né, às novas tecnologias e um método diferente de dar aula, mas espero que tenham gostado, tenham marcado algumas coisas aí. A gente logo mais a gente vai tirar dúvidas e vamos prosseguir no conteúdo. A vida tem que seguir, de alguma forma, né?
com segurança, com prudência, mas a vida tem que seguir. Então vamos lá, vamos lendo, vocês têm a obra que vocês têm que ler do bimestre, já tem uma leitura que dá para ir fazendo, né? Eu vou sugerir outras leituras mais para frente e a gente vai estabelecendo agora esse canal aí para a gente poder se comunicar. Beleza? Tudo de bom para vocês e até breve.